Salmos capítulo 139, Salmo 139, do versículo 1 ao 13, começando no primeiro, diz assim: Salmo de Davi para o músico mor. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é santa, perfeita, poderosa e eterna. Que o mesmo Espírito que inspirou homens antigamente a escrevê-las, que o mesmo Espírito agora vem nos ajudar a ouvir, que o mesmo Espírito vem agora me ajudar a trazer a mensagem esta noite com poder e eficácia. Abençoe cada um de nós, nos dê os ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E estamos voltando para o nosso tema. Nós estamos começando um tema mais abrangente de como lidar com tribulações, como lidar com problemas em nossas vidas, e nós começamos algumas semanas atrás vendo como superar a injustiça, e 2 semanas atrás começamos sobre a insegurança, o problema, a questão da insegurança, e hoje nós vamos falar sobre a cura para a insegurança. Nós já vimos as características e as raízes da insegurança. Nós vimos que a insegurança é algo que aflige a todos nós de algum grau ou outro, e a insegurança, ela nos leva a fazer bobagem. A insegurança nos leva a imaginar coisas, a falar coisas, a fazer coisas, a agir, tomar decisões que são altamente nocivas. Tudo porque a segurança está comandando, digamos assim, nossas vidas. Então, depois de ver a questão das características e as raízes e aquela coisa toda, a parte mais importante que é saber a cura, ou seja, como fazer para evitar cair vítima da insegurança. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa entender sobre a cura, nós precisamos entender algumas coisas, nós precisamos aprender algumas coisas a respeito do plano de Deus, que vai diretamente influenciar na questão da insegurança em nossas vidas. E nós nunca devemos desprezar entendimento. Nós devemos nunca desprezar sabedoria. Pastor, entendimento e sabedoria é a mesma coisa? Não. Sabedoria é como a palavra diz, é você saber. Você tem que saber de certas coisas. Entendimento, no entanto, é diferente. Entendimento é quando você aplica, você coloca em ação a sabedoria. Então, sabedoria é a teoria, digamos assim. Entendimento é a prática da sabedoria. Na realidade, sabedoria, ela não pode me ajudar ou lhe ajudar. A sabedoria só ajuda a uma outra pessoa. Eu posso saber de muita coisa. Por exemplo, Salomão era o homem mais o quê? Mais sábio do mundo, na verdade. A Bíblia não fala isso. Foi dado a ele sabedoria. No entanto, se você vê a vida dele, da segunda metade da sua vida, foi um desastre a vida dele. Ele faliu Israel, ele enfraqueceu a nação, ele casou entre mulheres e concubinas, 1000 mulheres, a grande maioria, praticamente todas eram pagãs, que enfraqueceu a nação, incorreu a ira de Deus. Ele dividiu a nação depois do seu reino, que foi um reino que começou muito bem, terminou pessimamente, mas depois daquilo, a nação de Israel foi dividida. O reino do norte, que eram as 10 tribos, e o reino do sul, conhecido como Judá, que era a tribo de Judá e Benjamim. Então veja bem, ele era o homem mais sábio do mundo. A sabedoria dele ajudou muita gente. A sabedoria dele ajudou a rainha de Sebá. A sabedoria dele ajudou as 2 mães que estavam discutindo de quem era o filho, e ele falou, corta no meio. E vocês conhecem a história. Então a sabedoria que nós temos não nos ajuda.
A sabedoria que eu detenho, eu só posso ajudar alguém ao eu passar aquela sabedoria a outro. Agora, o entendimento me é benéfico. O entendimento pode impactar a minha vida. Porque o entendimento é quando eu aplico a sabedoria na minha vida. Se a minha sabedoria é só sabedoria teórica, não vai mudar nada na minha vida. Eu posso saber o que fazer, mas se eu não faço o que eu sei que eu devo fazer, nada adianta. Se você tem um guarda-chuva e está chovendo, você sabe abrir o guarda-chuva, você sabe que o guarda-chuva vai manter você seco. Você tem um guarda-chuva, você sabe disso, mas começa a chover e você não abre o guarda-chuva, você vai ficar o quê? Molhado. Não adiantou nada saber e possuir o guarda-chuva se você não colocá-lo em prática. Então, lá em Oséias capítulo 4, veja o que fala aqui. Oséias 4, versículo 6, falando sobre essa questão de entendimento e conhecimento e sabedoria. Oséias 4 e versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui, Deus está falando, o contexto está falando aqui para sacerdotes, mas o contexto aqui que está falando é o seguinte, que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então eu quero dar conhecimento para você hoje, passar conhecimento sobre essa questão de cura de insegurança, mas eu espero que não fique só na teoria. Eu quero que esse conhecimento, essa sabedoria que eu vou passar, você coloque em prática na sua vida, porque só quando a gente coloca em prática é que a sabedoria vira entendimento, e é o entendimento que vai transformar as nossas vidas. Então, não sejamos negligentes, e eu vou aqui falar então algumas coisas sobre a cura, como obter a cura, ou melhor ainda, a vacina para a insegurança. Olhando o texto que nós lemos, no Salmo 139, olhe comigo no versículo 12 ao 14. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aí versículo 13, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. E o 14, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Ao ler o Salmo 139, a gente percebe uma coisa. Deus já nos conhece muito bem, mesmo antes da gente nascer. Deus já conhece todo o seu pensamento, o seu caminhar, o seu andar. Ele já está ligado, Ele está sabendo. Aqui nós lemos, cobriste-me no ventre da minha mãe. Deus já conhecia a gente antes de nós nascermos. Ele já estava sabendo. Ele já havia nos preparado. Sabe, com Deus não tem ups. Com Deus não tem imprevisto. Com Deus não tem surpresas. Muita gente acha que Jesus foi preso e falsamente acusado e crucificado, e Deus estava lá no céu arrancando os cabelos dizendo, oh não, e agora o que eu vou fazer? Gente, Ele veio para esse fim. João Batista veio e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus falou, eu vim para ser o pagamento. Ele veio para esse fim, não foi um ups, não foi um e agora, fazer o quê? Não, Ele veio com esse propósito. Igualmente, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Nós lemos em Romanos 12, versículo 2, que fala sobre, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Você não precisa ter medo desta vontade de Deus, porque ela é agradável. Esse agradável é agradável para a gente. Boa quer dizer que é boa perante Deus, e ela é perfeita. Ou seja, se você adicionar ou tirar alguma coisa, você perdeu a perfeição. Então Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Ele já nos conhece e Ele nos criou e nos formou perfeitamente capaz de fazer cumprir a sua vontade em nossas vidas. Deus não queria você mais alto ou mais baixo do que você é. Deus não queria você mais inteligente ou menos inteligente do que você é. Deus não queria você com uma cor de olho, de cabelo diferente do que você tem. Deus criou você perfeitamente para preencher o plano perfeito que Ele tinha para você. Muita insegurança vem disso. Muita insegurança vem de pessoas que acham, é que eu sou muito alto, eu sou muito baixo, meu nariz é muito grande, minha orelha é muito girada, meu cabelo é muito não sei o quê, porque eu sou muito... Isso gera insegurança. Porque eu não sei falar direito. Lembra Moisés?
Deus veio para ele com um plano para a vida dele, para ele falar com o faraó e libertar o seu povo. O que foi que Moisés falou? Deu um monte de desculpas. E depois disse, eu não sei falar a Deus. Ele estava inseguro. Só que Deus havia criado e formado Moisés do ventre da mãe dele, sabendo perfeitamente o que ele tinha em mente, em plano na vida dele. Tanto que Moisés foi e a gente teve nenhum problema de Moisés tendo sua boca fechada ou calada, ou tendo algum problema de comunicação. O faraó entendeu perfeitamente o que ele queria falar. Se alguma coisa, ele se encrencou justamente porque as pessoas entenderam perfeitamente o que ele queria falar. Então entenda, se a gente entender que Deus tem um propósito, a primeira dose da cura para a insegurança é a gente entender que Deus tem um propósito para as nossas vidas, e Deus nos formou com esse propósito em mente. Quando nós fomos formados no ventre de nossas mães, Deus já tinha um propósito, um plano que era bom, perfeito e agradável para a sua vida. Então isso deve nos dar um tremendo senso de segurança. É que eu não me encaixo nos padrões de normalidade do mundo. Bom, aí que está o problema. Nós estamos colocando, associando, atrelando a nossa segurança ao mundo ou a Deus? Porque o mundo diz que você tem que ter uma certa altura, você tem que ter um certo cabelo, tem que ter uma certa cor de olho, uma cor de pele, uma certa situação social, financeira, uma certa condição. Gente, Deus nos formou já sabendo o plano que Ele tinha para a gente. Isso deve instigar em gente grande segurança. Agora é o seguinte, nós podemos estragar esse plano. Deus nos deu um poder grandíssimo, poderosíssimo, chamado escolha. Você está livre para escolher. Agora você não está livre de colher os frutos da sua escolha. Aqui nós lemos em Romanos 12, não serem conformados com este mundo. Sabe como nós podemos frustrar esse plano perfeito que Deus tem para a gente? Deus nos formou antes de nascermos. Deus preparou um plano que é bom, perfeito e agradável. Mas nós podemos frustrar. Como? Não sede conformados com o mundo. Quando nós tomamos a forma, não sejas conformados. Quando nós nos tornamos como o mundo, quando nós tomamos a forma do mundo, quando nós fazemos as coisas igual ao mundo, quando nós vivemos e andamos e buscamos, enfim, quando tudo em nossas vidas lembram e tem a forma do mundo, a gente não vai provar aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu ler de novo para você aqui o Salmo, Romanos 12 e versículo 2. Não sede conformados com este mundo. Não tenham a forma deste mundo, não tenham a aparência desse mundo, não sejam como esse mundo. Continua. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se a gente tomar a forma do mundo, se a gente for igual ao mundo, nós não vamos experimentar, nós não vamos viver, nós não vamos ter aquela agradável, boa e perfeita vontade de Deus, e vai frustrar o plano que Deus preparou antes de eu e você nascer. Nós podemos frustrar. Então, o que nós devemos fazer é isso, é não se conformar com o mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Porque aqui está falando sobre renovação da mente, porque a fé começa onde? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve, a gente usa os ouvidos, para quem não sabe, e o ouvido é um portal para a nossa mente. Fé começa na mente. Você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que colocar na sua mente para você entender. Mas não basta só entender, você precisa crer. Aí se trata do coração. E quando a gente crê de fato, aquilo surte um efeito, aquilo gera obras em nossas vidas. Por isso que Tiago fala, fé sem obras é o quê? É morto. Ou seja, você fala que você ouviu, entendeu. Você creu, crê. E por que não está fazendo nada a respeito? É uma fé morta. Fé sem obras é morta. Ou seja, não é fé. Fé precisa começar na mente, passar para o coração e se transformar em ação.
Você crê que a Bíblia é o livro mais importante do mundo, que é a palavra de Deus, e que é a nossa regra de fé e elemento espiritual? Sim, pastor, amém, aleluia, nós cremos nisso. Tá, você leu ela hoje? Então a sua fé em relação a isso é morta. Porque se a Bíblia fosse tão importante para você, quanto você dizer que entender e crer, você teria lido ela. Ok, leu ela ontem? Ainda bem que não estamos aqui dando testemunhos, né? Leu ela essa semana? Porque a igreja é a coisa mais importante da minha vida. Sim, perdeu o culto recentemente. Ups. Porque a mensagem do Evangelho é a coisa mais importante para o mundo perdido e em trevas. A quem você falou de Jesus essa última semana? Fé sem obras é o quê? Morto. Então, para a gente ter essa fé, nós temos que o quê? Nós temos que ouvir, entender, para crer. Você não vai crer naquilo que você não entende. Você tem que entender para crer, para aquela fé, então, tomar vida, surtir efeito, se transformar em alguma coisa. E isso é o que vai trazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu já vi coisas nas minhas vidas, então quer dizer então que não tem mais jeito, Deus não pode mais me usar. E todos nós temos coisas em nossas vidas que nós gostaríamos que nós pudéssemos voltar atrás e desfazer. Mas para isso Deus tem a sua misericórdia. Mas a misericórdia de Deus tem um porém. A graça de Deus é de graça, é gratuito, não tem preço. Mas a misericórdia de Deus tem um pré-requisito. Provérbios 28, versículo 13, versículo conhecido, pelo menos por aqui. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Misericórdia. Confessar e deixar. Só confessar não basta. Quem confessa e deixa. Tem muita gente que acha, eu confessei, então estou livre. Eu confessei. Não. Confessar e deixar. Deixar o quê? O que você acabou de confessar? Deixar. Ou começar a fazer. Dependendo do que você está confessando. Você está confessando porque está faltando os cultos? Então não deixe de vir para os cultos. Comece a vir para os cultos. Você está me entendendo, né? Então a cura para a insegurança é estar sempre sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. Sempre estar buscando a misericórdia de Deus. Confessando e deixando aquelas coisas que precisamos confessar e deixar em nossas vidas. Porque aí então nós podemos confiar nos planos e nos propósitos de Deus. Porque Deus preparou você e eu antes de nascermos para um plano. Não estrague. Não estrague. Seja um cooperador com Deus. Vamos para Hebreus 13 rapidamente. Segundo ponto da nossa cura. Cura contra a insegurança. Se você está ciente do propósito de Deus na sua vida, isso vai dar segurança. Venha o que vier, você está seguro que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas além do propósito, Deus tem uma promessa. Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa. Hebreus 13:5 fala assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Não só Deus tem um propósito, Ele promete nunca nos deixar. Deus aqui está dizendo: não te deixarei, não te desampararei. Se você está inseguro ou insegura em alguma coisa de sua vida, isso deve trazer tremenda segurança. O quê? Deus nunca vai me abandonar. Deus não vai me deixar. Existem algumas coisas, no entanto, que podem ofuscar o entendimento das promessas de Deus. Veja bem, as promessas de Deus, elas estão aí. O problema é que muitas vezes elas ficam ofuscadas e apagadas. O texto nos fala em Hebreus 13 justamente quais são essas coisas. O versículo 5, ele condena a avareza. O que é avareza? A avareza é você querer ter mais do que lhe é devido. É você querer ter além ou aquém daquilo que Deus tem para você. Ou seja, Deus tem um plano, mas você tem outros planos.
Deus tem uma vontade, mas você tem a sua vontade. Sabe o que é isso? É avareza, é você querer ter mais do que Deus tem para você. É você querer ter algo diferente, e isso ofusca essa promessa de Deus. Aí nos exorta a estar contentes. Contentes aqui, contentos na realidade, estar satisfeitos. Satisfeitos, olha aqui o versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Sabe o que traz segurança? Quando você acha que você precisa ter alguma coisa que você não tem. É nessa história que mulheres chegam a ter 50, 60, 90, 120 pares de sapato. Alguém quer dizer amém? Por isso que pessoas, elas se endividam para comprar tranqueiras que elas não precisam, e se endividam e se enrolam todos. Sabe o que é isso? Elas não estão contentes com o que têm. Sim, eu tenho 150 pares de sapato, mas eu quero aquele. Sim, eu tenho 800 blusas, mas eu quero aquela. Porque se não tiver aquela 801 blusa, eu vou morrer. Aí você compra aquela 801 blusas, aí daqui a pouco você vê aquela 802. Sabe quando termina isso? Não termina. Não, pastor, quando acabar o dinheiro termina. Não, porque inventaram há muito tempo cartão de crédito. Cartão IPCA, Riachuelo e assim vai. Tem um monte de pessoa com um sorriso meio amarelo assim. Eu não vou apontar para quem é, você sabe quem são. Mas sabe o que é isso? É falta de contentamento, gente. Não é falta de contentamento. Falta de contentamento ou avareza, elas ofuscam as promessas de Deus. A promessa específica de quê? De que Ele vai estar conosco. Me diga uma coisa, você prefere ter 150 pares de sapato ou Deus? Você prefere ter 850 blusas ou Deus? Nada de errado em ter 150 sapatos. Se você tem uma loja de sapatos, é perfeitamente normal. Mas a questão é, se for para escolher entre uma coisa ou outra, qual você escolhe? Nós deveríamos derivar a segurança muito maior da presença de Deus em nossas vidas, pelo fato que Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos amparar, do que eu tenho 800, 300 pares disso e daquilo. Então essas coisas ofuscam a promessa de Deus. Então Deus nos ama como se nós fôssemos as únicas pessoas no mundo. Sabia disso? Deus ama você como se você fosse a única pessoa que restava na face da terra. Assim que Deus lhe ama. Desse jeito. O problema é que quando nós queremos mais do que Deus, então isso interessa. Eu quero saber de Deus, eu quero aquele milésimo par de sapato. Eu preciso daquele. Aí você preenche aí o que é que você precisa. Mas nós temos a promessa de Deus, de que Ele nunca vai nos deixar. Se você tem no seu coração, na sua alma, a promessa que Deus nunca vai lhe abandonar, e que Deus tem um propósito para a sua vida, aquilo vai lhe dar uma tremenda segurança, mesmo que você não tenha 150 pares de sapatos. Porque a nossa segurança não deve estar em coisas, mas a nossa segurança deve estar em Deus, que Ele nos ama, e que Ele nunca vai nos deixar. Sabe por que Ele nunca vai nos deixar? Porque Ele nos ama. Sabe, um pai que ama a sua família, não deixa sua família. Uma mãe que ama a sua família, não deixa sua família. Um jovem que foge de casa, é porque não ama a sua família. Deus nunca vai nos deixar, porque Ele nos ama. E sabe por que Ele nos ama? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele enxerga você e eu, se você for salvo. Deus olha para você como se você fosse Jesus Cristo. Ele enxerga você como se você tivesse a justiça de Cristo, ou seja, você nunca pecou, você nunca errou, você nunca falhou, você nunca o decepcionou. É assim que Ele lhe ama. Ele nunca vai te deixar. Podemos sim viver firmes nas promessas de Deus. Olhe comigo para Romanos capítulo 8. Vamos ver o terceiro ingrediente da cura de Deus. Nós temos propósito de Deus, nós temos uma promessa de Deus, e nós temos a paixão de Deus. No dicionário, a palavra paixão é definida como um amor intenso. Um amor intenso. Romanos 8:35.
Quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama com uma paixão. O versículo 35 começa com o amor de Cristo e termina com o amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus está em Cristo. E Deus nos ama desta forma. E se a gente entender, e se a gente se banhar, se encharcar com esse amor, que nada nos separará desse amor, nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, isso deve dar uma tremenda segurança. Tremenda segurança. Nós estamos estudando, vimos aqui essa questão de insegurança, a questão de Lia. Ela tinha insegurança porque ela não tinha o amor do seu esposo Jacó. Jacó falou: eu não amo você, eu amo Raquel. Eu queria casar com Raquel, casei com você porque fui enganado. O pai dela, Labão, não amava ela muito, queria descarregar ela o quanto antes. Se ela tivesse percebido o quanto o Pai Celestial a amava, ela não teria esse complexo de insegurança que a levou a fazer o que ela fez na vida dela. Se a gente entendesse o quanto Deus nos ama, a intensidade com que Deus nos ama, nós não teríamos tantos problemas em sermos rejeitados talvez pelos nossos próprios pais, amigos, namorados. Tem gente que quando acaba o namoro se matam. Sabia que os índices de suicídio mais altos em todos os países, a faixa etária, são os adolescentes? Por quê? Porque hoje em dia adolescente começa a namorar com 8, 9 anos, está todo mundo já namorando, com 12, 13 quer estar noivo, casar com 16, 17, está sendo um desespero total. Só que nessas idades a criança não tem estrutura emocional, espiritual. Qual o resultado? Elas entram nesse ciclo doentio de namoro e relacionamentos de namoro, se quebram tudinho por dentro. E muitas acham que o meu namorado terminou comigo, aí vão lá, vão se matar, jogam embaixo do ônibus. Os maiores índices de suicídios, a faixa etária, é justamente essa faixa de adolescente. Impressionante. Tem tudo pela frente: saúde, esperança, vigor, tempo, tudo. São os que mais se matam. Por quê? Insegurança. Eu não consigo enxergar um futuro sem ela, sem ele. Que tal um futuro? Estaria tão carente atrás de receber migalhas emocionais de pseudo-amores, que é o que acontece hoje em dia. Amor de Deus. Cura para a insegurança, compreenda que Deus tem um plano, propósito para a sua vida, Deus tem uma promessa de nunca nos deixar, e Deus tem uma paixão intensa por nós, que a gente não consegue nem entender. É insondável porque Deus nos ama, mas Ele nos ama. E última coisa essa noite, vamos para 2 Pedro capítulo 1. Versículo 2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Note bem, a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Confie nisso. A gente fica tão desejoso, tão avarento atrás de coisas que nós não devemos ter, que a gente não enxerga as coisas que nós temos.
Aquela pessoa que tem 150 pares de sapato, ela só pode usar um de cada vez. Eu não sei se a pessoa entende isso. Mas quando ela vê aquele 151, ela esquece que tem 150. Ela não aprecia, ela não desfruta, ela não tem nada. Por quê? Porque ela quer aquele, e não está desfrutando o que tem. Seja lá qual for o plano de Deus para a sua vida, Ele é perfeito, agradável e Ele é bom. Eu conheço pessoas que, se você sugerir, eles virem morar no Brasil, eles dizem, eu morro, mas não vou morar no Brasil. Alguém aqui quer morar no Iraque, na Tanzânia? Também não. Mas eu conheço pessoas que saíram dos seus países e foram morar na Tanzânia. Eu gostaria muito de visitar a Tanzânia um dia, mas morar lá, nem amarrado. Esses meus colegas que moram lá, você não tira eles de lá nem amarrado. Para eles é a coisa mais melhor do mundo, morar na Tanzânia. Temos até aqui um doido que mora na Argentina e gosta. Não entendo, não compreendo isso. Estou brincando, claro. Mas entenda, alguém que mora na Argentina? Pois é, alguém tem que ir, antes do que eu. Então, vá embora para a Argentina. Então, entenda, gente. Entenda. Deus, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Vida, piedade. Piedade quer dizer uma vida que agrada a Deus. Então, Deus já deu tudo para a vida e uma vida que agrada a Deus. Agora, se a gente quer além ou aquém, ou diferente disso, aí é que entra a avareza. Que nossos costumes não devem ser avarentos. E devemos viver com contentamento. Porque Deus nos deu tudo. Nós temos o plano de Deus, a promessa de Deus, a presença de Deus. Nós temos a provisão de Deus. Deus, Ele vai suprir tudo o que for necessário para a vida e para a piedade. E isso deve nos dar, nós podemos derivar confiança em que Deus nos confere tudo isso. Deus nos dá ar. Diga uma coisa, qual foi, eu não quero que você responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você conscientemente desfrutou e agradeceu a Deus pelo ar? Pelo ar, pastor. Pelo ar. Qual foi a última vez que você conscientemente desfrutou e agradeceu a Deus que você enxerga? Que você ouve, que sua mente funciona, que você fala, você pode aprender coisas. A última vez que você agradeceu o fato que suas pernas funcionam. O Júnior passou por isso, né? Passou um tempo aí com a perna meio de greve ali. Não fez falta, Júnior? Pois é, quando a gente tem um acidente de moto e fica de cama 1 mês, 2 meses, a gente lá no instante, ai, que era bom aquele tempo que eu andava. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus que você dormiu? Descansou? Sabe, a gente não aprecia essas coisas porque nós estamos, sabe o quê? Olhando aquilo que nós não temos. E quando nós olhamos para aquilo que nós não temos, e nós focamos naquilo que nós não temos, aquilo vai nos deixar descontentes, aquilo vai tirar o prazer de tantas coisas que Deus já nos deu, e aquilo vai, em última instância, nos deixar inseguros. E uma cura para insegurança é a gente ter consciência e apreciação da provisão de Deus. Deus falou que vai nos dar tudo o que diz respeito. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer todas as vossas necessidades? É tudo que você necessita. E quando fala em glória, é porque Ele vai receber a glória por suprir a sua e a minha necessidade. Agora entenda, um PlayStation 7 não é necessidade. Não há nada de errado em ter uma. Nada de errado. Você tem condições de ter uma, você não vai ter que roubar, vai ter que fazer alguma besteira para conseguir, não tem problema. Nenhum. Mas necessidade não quer dizer aquele 56º par de sapato. Né, Bia? Desculpa.
Estou brincando, a Bia não tem só 140, eu contei. Então entenda, aqui está dizendo, Ele suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Diga uma coisa, quais são as riquezas de Deus? Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, do gado, de tudo. Sabe, se eu chegar aqui para você e disser para você assim, eu vou pagar todas as suas contas pro resto da sua vida, você acredita em mim? Não, por quê? Obrigado, irmã Sônia. Agora, se fosse o Bill Gates que falasse isso para você, o Bill Gates com seus bilhões e bilhões, bom, se for o Bill Gates eu até posso acreditar, porque o Bill Gates é Bill Gates. Agora você, pessoal, um pé rapado como você, não sabe, não vai pagar nada. Pois é, quem está prometendo isso não é nem Bill Gates e nem um chique árabe. Quem está prometendo isso é Deus. Ele vai suprir segundo as suas riquezas. Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Sabe uma coisa que Bill Gates não pode lhe dar? Saúde, amizade, paz, contentamento, descanso. Bill Gates não pode fazer isso com seus bilhões e bilhões e bilhões. Deus pode. Então Deus, Ele promete a sua provisão. A ironia é que quando achamos que nós não precisamos de Deus, é porque nós achamos que nós vamos suprir as nossas necessidades. Eu estou suprindo a minha necessidade, não é Deus, sou eu. Eu já ouvi pessoas dizer, não foi Deus que deu, foi eu consegui com o meu trabalho, a minha inteligência, a minha capacidade, eu consegui isso, não foi Deus, fui eu. Tá. E quem lhe deu a capacidade, a habilidade, a inteligência, a força, a saúde? Quem foi? Mas quando a gente quer tirar isso de Deus e achar que é a gente, nós vamos suprir nossas necessidades pelo nosso poder, em vez de mais segurança, nós acabamos com mais insegurança. Isso é ironia. Porque as riquezas e os recursos e o poder de Deus são ilimitados. E nós, o oposto, limitadíssimos. Limitadíssimos. Então, para terminar esta noite, a cura para a insegurança é tirar os olhos de como as outras pessoas nos enxergam e olhar para Deus e como Ele nos enxerga. Deus lhe formou perfeitamente para o que Ele tinha em mente para você. Para de achar o que o mundo quer ver em você, o que Deus quer ver em você. É você fechar os ouvidos às promessas de pessoas e abrir os ouvidos às promessas de Deus. É triste, sabe? Um político vem aqui, aqui não, mas o político vem para você e promete você isso e aquilo, você foi eleito. Aí você vota naquele bandido, ele não cumpre promessa nenhuma, mas você confia nele. Agora, quando vem Deus e faz uma promessa, a gente fica, deixa eu pensar, deixa eu jejuar, deixa eu orar. Gente, é Deus. É a gente deixar de confiar no que as pessoas prometem e confiar no que Deus promete. E isso traz segurança, porque em Deus nós podemos confiar. É deixar de edificar nossas vidas na areia da opinião alheia e edificar nossas vidas na rocha que é a palavra de Deus e suas promessas e o seu poder e a sua paixão e o seu propósito. Você vai encontrar tudo isso na palavra de Deus. Então Deus vai tomar os planos, promessas, paixão e provisão e vai nos dar segurança para que a gente possa enxergar com clareza, porque insegurança nos cega, nos incapacita, nos deixa literalmente aleijados pela insegurança. E o nosso Deus é um Deus que dá segurança aos seus. E vamos orar. Pai amado e Deus querido,